Pessoal, boa noite, aqui é o cantor Delson Filé. Mais uma montagem aí com o grande pastor Billy Graham. Vamos lá nessa mensagem, falando sobre os jovens, as coisas que pensam que é gostosa desse mundo, mas leva ao inferno. Vamos lá com Billy Graham. Aqui no Estúdio Filé, pessoal, é uma montagem maravilhosa, tá? Filé mostrando tudo pra vocês aí, tá? Vamos lá. Vamos relembrar aí o pastor Billy Graham, que é uma mensagem aí para os jovens e todo mundo quiser ouvir. Vamos lá. Jesus exige o primeiro lugar em tudo. As pessoas chegam a Cristo sabendo que tem que pagar um preço. Não pode levar consigo seus pecados sujos. Terão que deixar de mentir, de deitar-se com a mulher ou o homem que não seja o seu cônjuge, de burlar na escola ou no serviço. Tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus para mostrar-se aprovado a Deus, como obreiros que nada têm do que se envergonhar. Todas estas coisas são custosas. Você está disposto a pagar o preço? Não é possível levar uma vida limpa na atualidade. Só há uma maneira: com Cristo no seu coração. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. As Escrituras dizem: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Havia uma época em que o pecado reinava na sua vida. Mas quando você aceita Cristo, o pecado já não domina mais você. Cristo reina e pode ajudar você a satisfazer as altas normas morais e éticas que Ele mesmo estabeleceu. De imediato, o aceitar a Cristo não nos fará perfeitos. Suponhamos que você aceite a Cristo e se rebele e caia. O que acontece? Diga então imediatamente: ó Senhor, lamento, perdoa-me. Eu me afasto deste pecado com a tua ajuda e não quero voltar a cometê-lo. Se você o confessar, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoá-lo. Se tem pecado, corra para Ele e diga: Senhor, tenho pecado, me arrependo e eu me rendo perante a Ti. O terceiro problema ao aceitar a Cristo é emocional, porque em realidade todos nós somos mente, vontade e emoções. Deus quer ser o Senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moralidade. Quer que entreguemos tudo. Ninguém diz que tem que chorar ou rir quando aceitar a Cristo. Mas não se pode olhar na cruz e entender o seu significado profundo sem sentir-se comovido pelo fato de que Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que derramasse o seu sangue e morresse por você, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e vida eterna com Deus. Deus nos faz 3 chamadas. Primeiro, nos chama a pessoa de Jesus Cristo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Podem embranquecer-se como a neve devido à cruz, ao sangue que Jesus ali verteu e que nos purifica de todo o pecado. Por isso Deus chama você a Cristo. Não é uma chamada à igreja, à família, nem à nação. É uma chamada a uma pessoa, a Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus nos chama à consagração. A palavra consagração significa apartar-se. Nós podemos nos dedicar, mas somente Deus pode nos consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Pense na sua vida como se fosse uma casa para a qual você tem um molho de chaves. Quando você responde à chamada de Cristo para a salvação, você entrega a Deus a chave da porta principal. Entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E aí,
Em resposta à chamada de Deus à consagração, você entrega todas as outras chaves a Deus. Para uma mãe ou um pai, isso significa entregar o seu bebê a Deus. Para um negociante, isso quer dizer entregar a Deus as chaves da sua empresa. Para um estudante, implica em entregar a Deus as chaves da sua educação e sucessivamente dar a Deus as chaves dos seus romances, do seu futuro casamento. Cristo torna-se Senhor de toda a sua vida. A Bíblia nos diz, portanto, assim como recebestes a Cristo... Para ficar rico no Brasil, você não precisa ser o cara mais inteligente nenhum. Aí, pessoal, tá uma propaganda aí, tá? Tem uma propaganda de vez em quando, acontece essa propaganda aí, mas aí a gente tira ela, tá? Isso aí, a gente tira ela. Então, estamos aí ao som de Billy Graham, tá? O Billy Graham, vamos continuar com o Billy Graham. Sim, também nele andai. Colossenses 2:6. Em terceiro e último lugar, Deus nos chama a servir. Ah, quem me dera que tivéssemos neste momento 1 milhão de jovens que dissessem: Senhor, irei aonde tu queres que eu vá, e serei o que queres que eu seja. Sim, Deus os necessita, requer enfermeiras e doutores, negociantes e políticos, líderes cristãos que estão dispostos a pagar o preço, dar um passo à frente e servir a Cristo. O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham com os seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas, para que haja uma interação com o público. Há algum tempo, um amigo e eu passeávamos pela rua Oxford, em Londres, quando vimos uma atriz ou modelo embarcando numa limusine com motorista, enquanto se juntava uma pequena multidão para olhar. Diversos fotógrafos imploraram a mulher que saísse do veículo, a fim de que pudessem tirar fotografias melhores. Quando ela concordou, eles começaram a gritar: abra mais o decote! As fotografias não serão publicadas se não fizer isso. Em nossos dias, todas as áreas da vida estão invadidas por essa flama imoral, que não poupa pessoa alguma. Em muitas de nossas publicações, e na maior parte dos meios de divertimento, o destaque maior é conferido à atração do sexo. Até eclesiásticos, não tendo conseguido identificar a causa ou dar um remédio para essa doença do homem, estão falando numa nova moralidade que se ajuste à época. Mas essa chamada nova moralidade nada mais é do que a antiga imoralidade atualizada. As indicações de desintegração moral em nossa sociedade aparecem por toda parte. Um senador me declarou recentemente: todas as vezes que designamos uma comissão para investigar qualquer coisa, encontra-se um ninho de víboras. Parecemos ter voltado aos dias de Noé e completado todo o ciclo que Jesus profetizou que ocorreria, ao dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Reafirmou a narrativa encontrada no Antigo Testamento de uma desintegração social e moral, tão pronunciada que Deus permitiu a destruição do mundo pelo dilúvio, no tempo de Noé. Diz-se também que a história moral se repetiria, e que essa mesma desintegração moral seria característica era imediatamente anterior do final da história, como a conhecemos. Examinando a produção cinematográfica de Hollywood, vamos negar que o cinema está mais sujo do que antes? Mas não chamam isso de sujeira, chamam de realismo. Por que deixamos que nos enganem? Por que concordamos com a expressão de sabedoria quando nos dizem que a sujeira é apenas uma forma artística mais audaciosa, que a licenciosidade constitui realmente uma forma de comentário social? Diante dessa pornografia legalizada, a consciência dos Estados Unidos parece atingida pela parafina. Mais sério do que nossa impostura na arte, na literatura ou nos filmes cinematográficos,
É o colapso de nossos padrões morais e o embotamento de nossa capacidade, como nação, de demonstrar justa indignação. Parecemos insensíveis às grosserias do palco, à glorificação do burlesco, ao afundamento dos nossos menores na violência, cinismo e sadismo, que entram através da televisão em nossas salas de estar e até na creche. Ficamos estonteados diante da literatura de bordel, que abarrota as nossas listas de best-sellers, com novelas obscenas que se desenrolam em prostíbulos. Um elemento de administração de certo jornal teve a coragem de pedir a seção de livros que deixasse de dar publicidade à literatura moralmente recusável na lista de best-sellers. Somos acusados de deformar os fatos. Mas que fatos? Aos fatos da imoralidade, da degeneração e da glorificação da prostituição. Não são fatos exclusivamente americanos, pois poderiam cobrir de vergonha as bandeiras de quase todas as nações do mundo. A obsessão do sexo sempre foi a marca de civilizações em decadência. Quando os povos e pessoas perdem o rumo, o propósito, a vontade e os objetivos, bem como a fé, lançam-se como os antigos israelitas na devassidão. Trata-se de forma de diversão que não requer pensamento, caráter ou freio. A sociedade ocidental está tão obcecada pelo sexo que este emana por todos os poros da vida nacional. Em tempos idos, os romancistas apresentavam sutilmente o sexo nos seus enredos. O sexo ocupa por toda a parte a capa das publicações. A questão nesse caso está em sabermos se a liberdade de palavra e de imprensa implica a liberdade de corromper as mentes humanas por meio dos recursos de comunicação em massa, incitando assim todas as formas de perversão e imoralidade sexual. Em nossas cidades dispomos de leis que proíbem a existência de esgotos e fossas sanitárias ao ar livre, descobertos. Por que não há leis que proíbam a pornografia e a obscenidade? Muitos homens heróicos já tentaram fazer alguma coisa a esse respeito, mas esbarraram até na definição da palavra obscenidade. Quando não conseguimos acordo sobre o comprimento de um palmo, é porque perdemos nosso padrão de medida. Ninguém conseguiu ainda apresentar coisa melhor do que o padrão de medida moral dado ao homem nos 10 mandamentos. A pornografia é tudo aquilo que apresente luxúria, de modo a criar pensamentos e desejos impuros. Os esgotos, no entanto, continuam a transbordar, destruindo a fibra moral de nossa sociedade, até que se tenham tornado a maior ameaça à nossa segurança. O chamado realismo artístico, que constitui ao mesmo tempo orientação e finalidade de parte da indústria cinematográfica na Europa e nos Estados Unidos, aumenta a podridão, a imundícia, a pornografia que estão envenenando a nossa juventude. Aí, pessoal, Não. vocês viram aí o Billy Graham. Vamos um pouquinho, Billy Graham, vamos lá. É de admirar que os jovens estejam ficando sexualmente maduros aos 16 anos de idade. Estamos corrompendo a imaginação e o bom gosto de toda uma geração. O amor é pervertido numa concupiscência de Sodoma. Quero lhe perguntar: você é cristão? Cristão genuíno? Cristão verdadeiro? Muitos têm uma ideia falsa sobre o que é ser um cristão. Dizem que cristão é quem reza. Sim, os cristãos oram, mas a oração em si não torna ninguém cristão. Outros dizem cristão é aquele que é regido pela regra de ouro, quer dizer, trata os outros como ele mesmo quer ser tratado. Mas apegar-nos à regra de ouro não nos faz cristãos. Alguém pode ser sincero, mas isso não faz cristão. Alguns creem que o cristão é quem cumpre os 10 mandamentos. Todo mundo tem quebrado os mandamentos.
A Bíblia diz que aquele que violar um só mandamento se faz culpável por toda a lei. Assim sendo, temos quebrado todos os 10 mandamentos, e isso a Bíblia chama de pecado. Há quem diga que cristão é aquele que vai à igreja, mas ir à igreja não o converte em cristão. Eu me refiro a uma relação real, genuína, profunda e pessoal com Cristo. Você tem essa relação? Aí, pessoal, aí tá o Billy Graham, tá? O Billy Graham, vamos cortar aqui para não ficar muito grande o vídeo, senão eu não consigo mandar para vocês aí na rede social, tá? E vai estar sempre assim, eu mandando, fazer montagem aqui no meu estúdio com o grande pastor Billy Graham, o ex-pastor, pastor, mas tá no seio de Abraão agora, né? Porque infelizmente ele já faleceu. Ele nasceu em 1918, tá? E um homem muito... Eu nunca vi um pastor pregar desse jeito, tá? Fique com Deus aí, gente. Um bom final de semana, tá terminando, amanhã todo mundo trabalha. Abraço. Jesus Cristo falou, tá falado.